Tudo bem com vocês? Tudo certo? Hã? Já acordaram ou ainda estão dormindo? Como é que é isso aí? Já acordou? Tem certeza? Peraí. Eu preciso de 5 voluntários. 5 voluntários para subir aqui e jogar o mais longe que conseguir um pouquinho dessas bolinhas que eu tenho aqui na mão. Quem quer fazer? Então vamos lá. João, sobe aqui, você pode vir. Vocês 2, 4, falta um só. Quem vem? Mas aqui, vem você. Todo mundo aqui, um do lado do outro. Isso, assim. Aqui, ok. Pode afastar um pouco mais. Pode afastar mais. Pode vir mais para cá, aqui. Aqui, pode vir. Isso. Então vamos lá. Os funcionários aqui vão me odiar. Vai lá. Joga o mais longe que você puder. Tenta só jogar longe da mesa, mas vai lá. O mais longe que você conseguir. Pode ir. Ok. E aqui, vamos lá. Você agora. O mais longe. Vai lá. Aham, certo. Você também agora. Vai lá. Você agora. E agora você. O mais longe que conseguir. Pronto, pode descer agora. Pode descer. Eu quero falar com vocês agora uma coisa. Pode descer. Podem descer. Desce ali na escada. Isso, pronto. Ok. Muito bem. Quem foi que jogou? Me lembra aí quem foi que jogou? Pronto, agora vamos catar, né? Vamos pegar tudo? O que vocês acham? Dá para pegar tudo? Tudo, tem que pegar tudo, não pode ficar nada. É possível isso? Pode parar, pode parar, pode parar, pode parar. Eu quero só... Pode parar, pode deixar, pode deixar. Eu quero só que vocês pensem uma coisa comigo. Isso, pronto. Então, olha aqui para mim agora. Olha aqui para mim. Será que se uma pessoa aqui de vocês tentar agora pegar todas essas bolinhas aqui, ela vai conseguir? Você acha que ela vai conseguir? Pode ser que ela consiga. Quanto tempo ela vai levar? Quanto tempo ela vai levar? Uns 2 dias, né? E se passar um vento aqui? 3 dias. E se passasse uns 2, 3 dias e depois ela vier tentar pegar? Será que ela vai conseguir pegar? Vai passar o resto da vida tentando recuperar? Teve um sábio, eu não sei exatamente quem foi, que disse que as palavras, aquilo que a gente diz para as pessoas, é como se fosse um saco cheio de penas. No caso aqui, bolinhas de isopor, que são jogadas ao vento, e quando você tenta pegá-las de volta, não é mais possível. Não é mais possível fazer isso. Por quê? Porque depois que o vento leva, ninguém tem mais controle sobre aquilo. A gente não consegue mais controlar isso aqui depois que o vento levar. Não é mesmo? Sim? A mesma coisa acontece quando nós falamos coisas boas e também coisas ruins. Quando eu falo mal de um coleguinha, de um amigo, do papai, da mamãe, as palavras vão voando, voando, encontrando outros ouvidos e de repente você não consegue mais resolver aquilo que você disse. Por exemplo, se você contou uma mentira, aí alguém disse, eu ouvi que o João tinha dito que ele sabe voar. Você não sabe voar. Mas o avião voa, não eu. Se botar fogo é mais complicado. E então, o outro vai dizendo, de repente, todo mundo está achando que o João sabe voar. E aí, como é que vai desmentir essa história? Vai ser complicado, né? O que vocês acham? Tudo bem que voar é um negócio meio absurdo. Mas e se for uma outra coisa? E se for...
que roubou dinheiro. Aham, é verdade. Já imaginou? E depois para dizer que a verdade, que não tinha roubado nada. Como é que vai fazer? Todo mundo já acha que ele roubou. Vai dizer que é mentira. Aham. Por exemplo, ele cortou o cabelo bonitinho e vendeu. Então, olha só. Eu quero que vocês prestem bem atenção agora, na sabedoria da palavra de Deus. Eu vou falar bastante sobre isso agora, mas eu quero, já que vocês guardem no coraçãozinho, uma coisa bem importante. Podem deixar as bolinhas. Pronto, pode deixá-las aí, depois a gente cata elas. Olha só, eu quero que vocês guardem no coração uma informação muito importante. Aquilo que a gente diz, aquilo que a gente escreve, as mensagens que nós mandamos para as pessoas, as palavras que nós dizemos para as pessoas, tudo isso tem que procurar edificar, tem que procurar abençoar, porque se palavras erradas, mentirosas, que machucam. Sabia que palavra pode machucar? Pode doer. Palavras doem. Então a gente tem que aprender a usar, a boca, usar a língua para falar aquilo que agrada ao Senhor. Pode deixar, deixa aí, pode deixar. Não se preocupa mais. Aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que abençoa as pessoas, aquilo que conforta, consola o coração. Isso sim vai ser muito bom que seja espalhado, mas mentiras, palavras feias, palavras que machucam, isso não. Isso, quando for espalhado, vai ser muito ruim e pior. Para resolver é bem difícil. É bem difícil. Tá certo? Eu quero falar mais sobre isso com vocês. Agora que eu vou aqui pregar no púlpito, eu quero que vocês prestem bem atenção para aprender ainda mais em como usar a palavra, usar a boca. Especialmente porque nós seguimos aquele que usou a palavra para criar todas as coisas. E, inclusive, também foi ele quem disse: está consumado, quando terminou a sua obra de salvação. Tá bom? Feche os olhinhos comigo e vamos orar. Vamos orar, feche os olhinhos, todo mundo, feche os olhos. Repete comigo: Papai do céu, obrigado pelas tuas palavras que criaram todas as coisas. Nos ensine a usar a nossa língua para edificar, para abençoar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Podem voltar para perto dos papais e eu vou continuar a falar sobre isso. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Nós queremos também dar uma saudação àqueles que estão acompanhando a nossa transmissão, aqueles também que eventualmente possam estar nos visitando nessa manhã. Nós louvamos a Deus por todos que hoje estão conosco para adorar ao Senhor e também para aprender da sua palavra. Nós estamos expondo o livro de Eclesiastes e nesse momento vamos caminhar pelo capítulo 10, do versículo 12 ao versículo 15. Eclesiastes, capítulo 10, versículo 12 ao 15. Meus irmãos, o livro de Eclesiastes é um livro muito desafiador para pregar. É um livro desafiador para ler. É um livro desafiador em geral.
Ao mesmo tempo, a partir do momento que nós conseguimos captar a grande mensagem desse livro, é possível sim que nós possamos ser edificados pela instrução deste livro tão maravilhoso. Por isso, a nossa motivação como pregadores, como pastores de vocês, não é só que vocês ouçam, mas como aprendemos hoje no breve catecismo, mas que ouçam com fé, ouçam com amor aquilo que a palavra tem para nos dizer. Porque nós não estamos apenas expondo um texto, mas estamos expondo a palavra de Deus. E nesse sentido, portanto, vocês são convidados a aprender a ler o texto sagrado, a meditar, a amar aquilo que Deus tem revelado aos seus santos. Eclesiastes capítulo 10, versículo 12 ao 15, acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. As palavras do sábio lhe trazem favor, mas o tolo é destruído pelo que diz. As primeiras palavras de sua boca são tolice, e as últimas, loucura perversa. O tolo multiplica as palavras, mas o ser humano não sabe o que vai acontecer. Quem poderá lhe dizer o que será depois dele? O trabalho do tolo o fatiga, pois nem sabe ir à cidade. Até aqui, vamos orar mais uma vez. Senhor, rogamos que o Teu Santo Espírito ilumine os nossos corações. Nos dê a Tua palavra, para que possamos agora aprender dela e sermos edificados por ela, transformados por ela. Que o Senhor use, portanto, o Teu Espírito Santo, que habita no meio do Teu povo, para que a Tua palavra não volte vazia, mas que seja de edificação para todos nós. Em nome de Jesus Cristo, amém. Meus queridos, a palavra ou as palavras são, sem dúvida, um grande desafio para todos nós. Não é apenas, ou não são apenas as crianças que têm que aprender sobre as palavras lançadas ao vento. Então, como eu já estraguei a ilustração, eu apenas lembro a vocês dessa sabedoria, que eu não sei exatamente a origem, de um homem que, após ter falado mal a respeito de um sábio, foi pedir-lhe perdão. E disse: eu me arrependo, peço perdão por aquilo que disse a seu respeito. E o sábio então disse a ele: sem problemas, não se preocupe com respeito a isso. Apenas peço que você suba no mais alto de uma colina, pegue um travesseiro de penas e lance essas penas ao vento. E o homem ficou encantado, porque disse: olha, mas isso é muito fácil. Foi até tranquilo pedir perdão a esse homem. Então, lançando essas penas ao vento, noticiou ao sábio que havia feito o que havia sido solicitado. Agora, o sábio lhe pergunta, ou melhor, lhe pede: peço agora que você pegue as penas que você lançou ao vento. A resposta daquele homem, obviamente, como todos nós sabemos muito bem, é que isso era impossível. Não era mais possível que ele assim fizesse. A sabedoria desse conto, dessa história, aponta alguma coisa muito própria da nossa própria sociedade. Em tempos passados, se nós recuperássemos algumas décadas, sem que houvéssemos mais, sem que tivéssemos, as redes sociais, essa capacidade que nós temos hoje e a velocidade que nós temos hoje de falar, de produzir notícias, talvez essa ilustração não cativasse tanto quanto cativa hoje. Você sabe muito bem que se hoje alguém pegar o seu nome e colocar numa rede social, colocar no WhatsApp, junto com sua foto, dizendo algo ao seu respeito, e isso começar a ser compartilhado, em pouquíssimo tempo, talvez em algumas horas, você terá o seu nome difamado de uma forma tal que isso não poderá mais ser recuperado. Muitos já falam que a internet, como terra de ninguém,
é alguma coisa que, se uma informação é colocada lá, praticamente é impossível tirar aquela informação dali. Vemos, portanto, em tempos que a informação, que as palavras correm numa velocidade da luz, literalmente. E, portanto, quando nós falamos do uso da palavra, quando nós falamos de como nós podemos nos relacionar uns com os outros e como podemos falar uns com os outros, um grande desafio faz para cada um de nós. Essa semana, uma amiga querida teve um grande desafio nesse sentido. A filha dela sofreu aquilo que hoje é chamado de cyberbullying. Eu vou explicar para os mais velhos, eu sei que vocês não sabem o que é isso. Cyberbullying é a ofensa, é você se utilizar da internet para ofender pessoas, para você usar desse meio para falar mal de alguém. No caso, a filha dela teve um grupo de WhatsApp da sala que foi feito para difamar, para falar mal dela, usando fotos, distorcendo fotos de todo tipo. Uma menina de menos de 12 anos. Essa menina ficou arrasada, não queria mais ir para a escola, estava muito entristecida. E a mãe também devastada pela situação, porque não pode tirar o sofrimento da filha do seu coração. Compartilhava comigo sua dor, juntamente com minha esposa. E a questão é, não tem mais o que fazer. As palavras foram lançadas. As palavras foram colocadas para destruição. Portanto, quando nós olhamos para o texto sagrado, há uma sabedoria muito profunda nesses poucos versículos que acabamos de ler. Há algo maravilhoso sendo dito a respeito do uso da palavra. E, na verdade, o grande desafio nosso em desempacotar esse texto é perceber que ele nos ensina através do contrário, através do contraste. Porque o texto está falando sobre o uso da palavra por meio do tolo. E agora o nosso desafio é, observando o tolo, saber como nós devemos agir, como nós devemos caminhar, considerando as palavras do tolo, considerando aquilo que o tolo faz para a sua própria destruição. Portanto, nós como crentes somos chamados a observar o tolo e também, naturalmente, caminharmos para Cristo, aquele que é o sábio, a quem nós devemos compreender, de fato, como usar a nossa boca. Essa manhã, portanto, vamos aprender um pouco mais sobre as palavras tolas e a sabedoria de Cristo. Primeiramente, as palavras tolas são autodestrutivas. Olhe para mim, juntamente comigo, o texto. As palavras do sábio lhe trazem favor, mas o tolo é destruído pelo que diz. O versículo 12 nos dá um contraste entre aquilo que o sábio faz e recebe, e aquilo que o tolo faz e recebe. O contraste está entre graça e desgraça. Talvez fossem palavras até melhores para serem empregadas aqui. As palavras do sábio, graça. Dão graça, ou apresentam-se em graça. Mas o tolo vive em desgraça pelo que ele diz, pelo que ele fala. O ensino é simples. Quando nós pensamos em fala, nas palavras, de fato, elas têm motivações, elas têm significado, elas têm alvo, propósito. Todos nós aqui, a não ser que você tenha algum tipo de problema neurológico, físico, que faça você dizer algo que de fato não deseje, que de fato não queira, nós naturalmente falamos aquilo que queremos. Se você está achando que eu estou sendo muito radical, desculpa, quem disse isso foi Jesus.
Porque ele mesmo que diz que a boca fala do quê? Está cheio o coração. Portanto, o sábio, diz o texto, é aquele que fala da graça. É aquilo que é produzido no seu interior, é externalizado em graça. Por quê, meus irmãos? Porque nós somos criados como seres comunicativos. Todos nós aqui, criados à imagem e semelhança do Criador, fomos criados de maneira básica e fundamental para nos relacionar com Deus por meio das palavras. Ele fala, nós ouvimos, nós falamos e Ele ouve. Como também fomos criados para falar àqueles que estão à nossa volta. Nós ouvimos, nós falamos, nós nos comunicamos, porque somos seres fundamentalmente relacionais. E nesses tempos de pandemia, você talvez tenha passado por situações curiosas. Quando você em casa, tendo passado talvez um tempo meio solitário, especialmente aqueles que não são casados ou não têm filhos, e passando assim talvez o dia todo sem falar, quando chegava o final do dia, estavam cansados de si mesmos, porque queriam alguém para se comunicar, porque queriam alguém para poder dizer algo. Ainda bem que a gente tem pelo menos o WhatsApp, tem meios de comunicação digital, você pode fazer ligações com chamada de vídeo, e aí você consegue usar, né, um pouco dessa comunicação, porque nós somos seres fundamentalmente relacionais. Deus nos criou dessa forma. Deus nos criou para nos relacionar com Ele. Mas tem uma coisa curiosa a respeito da comunicação. É porque ela envolve confiança. Você fala, eu te escuto. Mas eu não só te escuto passivamente. Eu creio no que você diz. Eu medito naquilo que você está falando. As suas palavras vêm para mim e elas passam por um filtro do meu coração para que eu possa compreender o que você diz. Não só compreender as suas palavras em termos gramaticais, perceba, mas as suas palavras em termos de entonação para motivação. Não é mesmo? Como é que acontece quando muitas vezes o casal está conversando e aí um deles diz assim: não, mas você falou isso, mas você está com raiva. Você falou isso, mas você estava sendo irônico. Como é que a gente consegue perceber isso? Nós somos capazes de entrar na mente de alguém para saber? De certa forma, sim. Por quê? Porque Deus nos deu essa capacidade de ouvir, de filtrar, de perceber, de captar significados, porque fazemos isso com o próprio Deus, que fala conosco, como nós falamos uns com os outros. E assim como nós precisamos ouvir de Deus, ouvir da sua palavra e confiar nela, nós também, em geral, ouvimos e confiamos uns aos outros. Quando que a confiança não acontece? Quando eu tenho motivos para desconfiar. Quando eu ouço e digo, opa, tem coisa errada nisso aí. Essa pessoa está falando alguma coisa que não está batendo. Porque, obviamente, houve um conflito naquelas palavras. Isso significa que quando eu falo, eu tenho uma responsabilidade no que eu falo. Afinal de contas, as pessoas estão crendo no que eu digo. Não é mesmo? Então, perceba que ao comunicar com os outros, eu devo sempre me preocupar. Estou comunicando graça ou desgraça? Estou comunicando bênção ou maldição? Veja, não é que as palavras detenham poder nelas, como disse uma pregadora famosa por aí. Não é isso. Não é isso. É porque nós, como seres comunicativos, ao nos relacionar uns com os outros, e por sermos naturalmente levados a confiar uns nos outros, temos uma capacidade
de edificar ou de atrapalhar e ofender as pessoas. E o grande ponto é, quando eu me preocupo em comunicar a graça, quando eu me preocupo em dizer palavras que abençoam, que edificam, que consolam, que confortam, há também, criado pelo próprio Deus, um processo de alimentação dessa graça, um processo de bênção por parte do próprio Deus, em nos dar condição de falar graça e ser abençoado por essa mesma graça. Você já deve ter provado disso, de estar em uma conversa edificante com alguém, e que essa conversa vai acontecendo e você vai falando de Deus, você vai falando das palavras do Senhor, você vai abençoando alguém e o seu coração vai se enchendo de alegria pelo que está acontecendo. E é uma coisa meio inexplicável. Por que você está se alegrando? Naturalmente isso não deveria acontecer, mas acontece porque nós somos criados por Deus para nos alegrar enquanto nos relacionamos, porque Deus nos criou para a sua glória. Deus nos criou para que pudéssemos manifestar graça e, ao fazer isso, receber graça. Ao glorificarmos Deus, também nos alegrarmos nisso, como diz o nosso breve catecismo na sua primeira pergunta. O fim último do homem, qual é? Glorificar a Deus e gozá-lo, se alegrar com Ele para sempre. Nesse sentido, portanto, quando nós nos alegramos, quando nós nos comunicamos, somos também abençoados. Mas o oposto também é verdade. O texto fala que o tolo é destruído pelo que ele diz. Isso significa que, uma vez que nós pervertemos o uso abençoado que Deus nos deu de comunicação, quando nós estamos usando as palavras para ofender, quando nós estamos usando as palavras para mentir, quando nós estamos usando as palavras para envergonhar alguém, quando nós estamos usando as palavras apenas para criticar, sem nos preocuparmos se essa crítica está abençoando ou trazendo apenas tristeza, sabe o que acontece? Nós somos destruídos por aquilo mesmo que estamos dizendo. Porque nesse caso, a mesma coisa vai acontecer também. O meu coração vai se tornando embrutecido, apodrecido, perverso. E a minha satisfação em falar mal, em mentir, em perverter, em anunciar desgraças, em falar daquilo que é podre, vai cada vez mais alimentando o meu coração em podridão. E essa nutrição amaldiçoada vai conduzir à própria destruição. A própria destruição. É por isso que naturalmente pessoas que usam das palavras para ofender e que se tornam viciadas em críticas, também costumam ser extremamente amargas e amarguradas. Porque aquilo que elas estão criticando dos outros, aquilo que elas estão pervertendo das motivações dos outros, elas também estão fazendo com o seu próprio coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. E se eu uso as palavras apenas para ofender, o meu coração está cheio de ofensas, de inimizades, de ira, de revolta e finalmente de pecado e impiedade contra Deus. O tolo, portanto, pensa-se sábio ao usar as palavras para destruir, quando ele mesmo está sendo destruído pelo que ele fala.
O tolo, ao perverter o critério para falar que deveria ser a glória de Deus, ao usar a si mesmo como critério, o seu prazer, um prazer mórbido mesmo, um prazer perverso de falar dos outros, de levantar a maldade a respeito dos outros. Sobre esse assunto, o 9º mandamento é tão importante, queridos irmãos. Nosso Deus nos deu um mandamento para nos instruir sobre a fala. O mandamento é: não dirás falso testemunho. Mas esse falso testemunho diz respeito a uma abrangência grandiosa dentro dos relacionamentos, dentro do uso da palavra. E nós devemos ser levados a refletir sobre aquilo que gostamos de falar, aquilo que gostamos de ouvir. Nessa manhã eu queria que você refletisse sobre isso. Como você tem usado suas palavras? Como você tem usado a sua língua? Você tem feito isso na graça ou para a desgraça? Se eu tivesse uma câmera e colocasse ela no seu ombro, ou talvez um gravador seria suficiente, e colocasse no seu bolso, por um dia, 24 horas, o que nós teríamos? Palavras que abençoam, palavras que confortam, que edificam, ou críticas, ou amargura, azedume, podridão, palavras torpes, ofensas, mentiras. Como você tem usado a sua boca? Mas o tolo continua, diz o texto, versículo 13: as primeiras palavras de sua boca são tolice, e as últimas, loucura perversa. Porque, queridos, as palavras tolas, elas não só são autodestrutivas, como elas progridem para o mal. Porque, de uma certa forma, há uma insatisfação no prazer que falar mal, no prazer de dizer tolices. Porque, diferente do favor, diferente das palavras que abençoam e que, portanto, trazem alegria ao coração, as palavras tolas não trazem essa alegria. Elas trazem uma insatisfação tão grande que a pessoa vai procurando cada vez mais se afundar nessas ofensas. E se hoje você fala uma determinada palavra, uma determinada ofensa, amanhã você vai falar 2, e depois 3, e depois 4, porque há uma progressão pecaminosa de perverter o uso da língua. Veja comigo, por favor, a epístola de Tiago, capítulo 3, versículo de 1 a 12. Tiago, capítulo 3, versículo de 1 a 12. Acompanhe comigo a leitura. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem, igualmente os navios que,
sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves e répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas, criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Perceba que Tiago mostra com clareza a dificuldade que nós temos com a língua. Pequeno órgão, parece tão despropositado, mas é tão terrível. E como o autor Eclesiastes aqui, Salomão, nos instrui, essa língua, essas palavras, essa boca, ela vai da tolice para a loucura perversa muito rápido, muito rápido. É por isso que, como se freia os cavalos, você coloca o freio na boca do cavalo, nós precisamos frear a nossa língua, a nossa boca. E como é? E qual é o freio espiritual para frear a língua? É a palavra de Deus. É ela e somente ela que poderá confrontar o nosso coração, desafiar esse amargor do nosso coração e nos levar a refletir como, de fato, devemos usar as palavras. O versículo 14 nos leva a considerar a inconsistência das palavras tolas. Veja comigo, o tolo multiplica as palavras, mas o ser humano não sabe o que vai acontecer. Quem poderá lhe dizer o que será depois dele? O tolo, não só satisfeito na perversão, não só satisfeito no amargor das suas palavras, ele se coloca como alguém sábio, capaz de prever o que vai acontecer, capaz de falar de sabedoria, quando ele é um tolo. Quando suas palavras não podem produzir absolutamente nada, é infrutífero. Muito pelo contrário, suas palavras são inconsistentes com a realidade. O que ele diz, de fato, não se coaduna com a criação de Deus. É como falamos para as crianças. Dizer que pessoas podem voar é um absurdo. Mas há pessoas que se esforçam muito para tentar convencer os outros de suas maldades, de suas mentiras. E eu não sei se você já lidou com pessoas assim, que estão viciadas na sua mentira, e elas são tão mentirosas que elas acreditam na mentira delas. É impressionante, porque o seu coração foi levado a isso. Meus irmãos, nós não podemos deixar que a mentira, que a tolice, a falsidade esteja nos levando à desobediência e à maldade diante do Senhor. Por fim, o versículo 15 nos fala: o trabalho do tolo o fatiga, pois não sabe, nem sabe ir à cidade.
As palavras do tolo, as palavras tolas, elas não são só inconsistentes, mas elas também são incoerentes. O problema não é só externo, em verificar que aquilo que o tolo diz não se adequa, não se harmoniza, não faz sentido com aquilo que existe criado pelo Senhor. Não é só isso, é que ele se confunde, é que ele mesmo, na sua incoerência, nos seus próprios raciocínios, o tornam tão tolo, a ponto dele se cansar na sua tolice, diz o texto. Porque é muito difícil, meus irmãos, é cansativo lutar contra a realidade. Mas a verdade, meus irmãos, eu pareço estar falando de alguma coisa muito distante, mas nós estamos falando, a palavra de Deus está falando para nós a respeito do nosso coração. Nós também precisamos verificar os nossos raciocínios, os nossos pensamentos, as nossas incoerências com aquilo que dizemos crer e aquilo que de fato fazemos. É produto desse mau uso que nós temos das palavras. A incoerência é tamanha que a pessoa passa a não saber as coisas mais básicas sobre a vida. E esse é o dito popular que o Salomão, o autor aqui, menciona. Ele é tão tolo que não sabe ir à cidade. Essa expressão, ela basicamente é como se nós estivéssemos falando assim, mas esse aí é tão tolo que não consegue nem levantar da cama. É tão tolo que ele não consegue nem pegar um ônibus. É tão tolo que ele não sabe nem o que diz. É tão tolo que ele não faz uma atividade simples, que todo mundo naturalmente deve saber, como ir à cidade. Meus irmãos, o uso das palavras, o uso da boca, é um desafio. Mas para nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, deveria também ser uma tarefa para que pudéssemos manifestar a verdadeira obra de salvação de Cristo Jesus. A sabedoria de Salomão aqui nos aponta para o contraste. Nós não deveríamos ser tolos. Nós não deveríamos caminhar numa tolice dos nossos corações, mas antes deveríamos buscar em Cristo o meio para falar da graça com graça. O Senhor Jesus Cristo é aquele que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, como Ele também é aquele que nos redimiu pela sua palavra. É a palavra de Deus revelada a nós, escriturada, que fala conosco. Portanto, de fato, nós devemos crer no poder da palavra. Não da nossa, mas no poder da palavra de Deus. E somente quando nós estamos embebidos da palavra de Deus, quando nós estamos cheios da palavra do Senhor, é que podemos, de fato, abençoar uns aos outros. É nesse sentido que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, escrevendo aos Filipenses, ele trata do mesmo jeito ao dizer que vocês, ao falar uns com os outros, falem salmos, cânticos espirituais, que vocês possam edificar uns aos outros, possam aconselhar uns aos outros, possam exortar uns aos outros pela palavra e somente pela palavra. Amados, nós somos naturalmente tolos. Nosso coração caminha para a tolice com velocidade. E só há um freio. Um freio. Não é a novela que você assiste. Não é o programa de TV sobre crimes que você assiste.
não são os filmes, séries, não são essas coisas que muitas vezes você permite que encham a sua cabeça, encham o seu coração. Não. É a palavra. E só tem uma estratégia. Ontem a Indrica estava abrindo lá a caixinha dela no Instagram para responder perguntas e alguém perguntou assim: qual o segredo de fazer devocional? E a resposta é simples. E as crianças sabem, quer ver? Crianças, comigo aqui, ó. Leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Comigo, crianças. Se quiser crescer, se quiser crescer, leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Só existe um segredo, meus irmãos: ler a Bíblia e orar. É assim que nós vamos, de fato, ser transformados e vamos mudar as nossas palavras, cheias de azedume, cheias de maldade, para palavras cheias de graça, cheias de bondade e que abençoam de fato para a glória de Deus. Vamos orar. Santo Deus maravilhoso, nós te louvamos, Pai, pelas tuas palavras que edificam, pela tua sabedoria maravilhosa que nos ensina a ser sábios. Ó Deus, que a tua palavra realmente penetre os nossos corações e nos faça entender o devido uso que fazemos da língua. Abençoa-nos, portanto, Senhor, para que possamos nos arrepender do mau uso que fazemos tantas vezes. Como também, Senhor, sermos transformados pela Tua palavra, nessa grande guerra de palavras que vivemos, para que possamos satisfazer a Ti e glorificar o Teu santo nome. Abençoa-nos, mediante Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.